Dando início à segunda parte do período da manhã, iremos contar com a fala da professora auxiliadora e do escritor Paulo Saldanha na mesa redonda Literatura Amazônia, História, Memória e Cultura na obra de Paulo Saldanha, tendo como palestrantes a professora doutora auxiliadora dos Santos Pinto, que é professora adjunta da Fundação Universidade Federal de Rondônia, doutora em Letras pela Universidade Estadual Paulista, Campus São José do Rio Preto, graduanda em Letras pela Universidade Federal de Rondônia, UNIR, especialista em Gestão de Recursos Humanos, especialista em Educação, Ensino Superior e especialista em Administração Pública, mestra em Linguística pela Universidade Federal de Rondônia. E também com a contribuição riquíssima do escritor Paulo Saldanha, que é advogado e escritor, membro e foi presidente fundador da Academia Guajará-Mirense de Letras, integrante da Academia de Letras de Rondônia, possui 5 romances já publicados, dentre eles O Alfares e o Coronel, O Oráculo da Candelária, Esperança 50 anos depois, agora em segunda edição, A Regenerada Comborça e Os Três Xerifes da Fronteira, e uma série de crônicas que desembocam em saudade, humor e reconhecimento. Agora, para dar início à apresentação da mesa redonda, passamos a voz para a professora auxiliadora. Professora, seu áudio está desligado. Obrigada, Marlon. Prezados alunos e alunas, prezados professores e pesquisadores, bom dia. Com imenso prazer que estamos aqui, eu, Dr. Paulo Saldanha e Eunaya, para falar um pouco sobre a literatura de Rondônia. Antes, eu queria dizer que me sinto muito feliz de tê-los aqui, né, e gostaria de registrar, de enfatizar a presença da professora Ormezinda Ribeiro, que foi minha professora, muito querida. Eu até fiquei nervosa falar para Ormezinda. E também do professor Júlio Rocha, que é um grande amigo, um grandioso pesquisador e a quem eu tenho muita gratidão. Gostaria de agradecer, em nome da professora Rosa Maria, aos organizadores do evento, e dizer que estou muito feliz, né, por estar participando deste momento. Me sinto muito gratificada, porque participei de quase todos os encontros, e estar neste 6º encontro universitário internacional sobre linguagem e sociedade, poder falar sobre essa temática da literatura e, principalmente, poder falar da obra de Dr. Paulo Saldanha, para mim é uma alegria imensa. Eu gostaria de pedir a Eunaya para projetar os slides e gostaria de dizer que nós vamos dividir esse tempo, eu e o Dr. Paulo Saldanha, estamos organizando, tentando nos mostrar aí na tela para vocês. Então, no primeiro momento, eu irei falar um pouco da obra de Saldanha. E depois a gente vai fazer uma dinâmica de uma espécie de entrevista, né? Eu irei fazer alguns questionamentos, né, para que ele possa falar da gênese da obra dele. Conseguiu, Naya, projetar? Eu estou conseguindo acessar a sala, professora. Então, enquanto a Eunaya acessa a sala e projeta, né, eu gostaria de dizer que a temática da nossa palestra é literatura amazônica, história, memória e cultura na obra de Paulo Saldanha. Eu esqueci de me apresentar, né? Sou uma mulher branca, tá? Eu estou vestindo uma roupa que é preto com detalhes brancos, uso óculos, estou de cabelo amarrado, e eu acho que é isso. Eu estou usando óculos e brincos, com um batom meio avermelhado, e eu sou gorda.
Conseguiu, Naya? Estou tentando aqui. Então, enquanto a Eunaya consegue projetar os slides, né, coloquei algumas imagens, algumas coisas que eu gostaria de mostrar, mas, enquanto isso, eu considero que é necessário apresentar, mesmo que de uma forma bem breve, o meu percurso nesses estudos de literatura, porque, inicialmente, desde que eu ingressei no curso de letras, a minha afinidade maior foi com a linguística. Tanto é que, na graduação, eu já estudei sociolinguística, e no mestrado também eu desenvolvi um estudo com a sociolinguística. E meu percurso sobre os estudos de literatura, e principalmente sobre a literatura de expressão amazônica, produzida aqui nessa fronteira Brasil-Bolívia, ele foi construído a partir das minhas vivências e experiências como docente, primeiro na educação básica e depois na educação superior. E também a partir do meu envolvimento com as atividades da fronteira, com os músicos, com os escritores, com os produtores culturais do município, com as festas culturais do município. Então, tudo isso despertou em mim esse interesse pelo estudo da cultura, da literatura e da história e da memória aqui desse contexto amazônico. E no ano de 2002, né, eu ingressei no curso de mestrado em linguística, como já disse, e eu fui investigar o conservantismo na fala de imigrantes nordestinos pioneiros em Guajará-Mirim. E para compreender os sujeitos, eu tive que passear na história de Rondônia para poder conhecer esse processo de migração. E nisso eu tive contato com a história, com a linguagem, com a literatura, com essas temáticas de fronteira, discurso, cultura, memória, identidade. E quando eu terminei o mestrado, eu já estava muito envolvida com essa questão da inter-relação entre a literatura e a história. E como eu sou descendente de nordestinos, também tinha vivido e crescido com intensa cultura nordestina, e tudo isso despertou em mim um interesse para investigar a literatura de expressão amazônica. Mas essa literatura de expressão amazônica, ela só ganhou destaque nos meus estudos em 2012, quando eu tive a oportunidade de ingressar num programa de doutoramento. E aí eu investiguei. Agora sim, pode ultrapassar, Eunaya, que eu digo quando tiver. Tá. Pode passando. Pode falando aí, que eu acho que está passando. E aí eu investiguei esta obra, Esperança, 50 anos depois. Eu ganhei esta obra de presente do escritor Paulo Saldanha, o qual eu já conhecia há alguns anos, e quando ele publicou essa obra, ele me presenteou com essa obra. E após a leitura da obra, eu não tive dúvidas de que era ela que eu iria investigar, né? Eu investiguei 2 obras e de que era ela que eu iria investigar no meu doutoramento. Então, já Eunaya. Pode passar, Eunaya. E aí, eu ingressei, né, no programa de doutorado, como disse, no IBIL-CIUNESP, e concluí a minha tese no ano de 2016, a tese intitulada A Inter-Relação entre a Literatura e a História no Processo de Formação do Estado de Rondônia, Vozes e Marcas Identitárias dos Sujeitos Amazônicos na Produção Literária de Porto Velho e Guaxará-Mirim. Essa tese ela foi orientada pela professora doutora Norma Wiener. Ele ultrapassou muito os slides, tem que voltar. Este. Tá. E quem está projetando os slides, projetou o Alisson. Você tem que retornar um pouco, Alisson. Ele já projetou a obra que foi fruto da minha tese de doutoramento, né, a qual eu fiz uma adaptação e publiquei esta obra. Pode voltar, Alisson. Você ultrapassou muito, querido. É o Alex. Alex. Pode voltar, Alex.
Volte. Pode voltar, meu querido. Tá, pode, agora você voltou muito, passe mais 2. Parei aí na Norma Winnie, né? Então, nesse período de doutoramento, Alex, pode passar um, Alex. Então, nesse período de doutoramento, eu tive um contato com as manifestações literárias de Rondônia. E aí eu constatei, a partir dos registros históricos nos quais eu pesquisei, que sempre houve uma forte ligação da imprensa com a literatura, principalmente nos folhetins e jornais que foram publicados ainda na década de 1940. E, além das notícias sobre a vida sociopolítica e econômica, nesses jornais também eram publicados alguns textos literários de diferentes gêneros. Eu também destaco que eu tive contato com as conferências de Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, mas, a partir desses estudos, eu posso afirmar que a produção literária rondoniense era mais profícua no município de Porto Velho e Guajará-Mirim, intensificando após a construção da BR-364, com a chegada dos imigrantes, aliás, né, para o ciclo de agricultura, ao longo da BR. Então, em razão desses fluxos migratórios, e principalmente ocorridos na década de 70 e 80, e com menor frequência até os dias atuais, porque esse contexto que nós vivemos, né, esse fluxo migratório sempre é intenso, mas eu pude observar que a maioria dos autores, eles não eram naturais de Rondônia, eles eram procedentes de outros estados brasileiros e até de outros países. E, assim, nós podemos afirmar que alguns acontecimentos históricos importantes foram decisivos para a constituição da literatura de Rondônia, dentre eles a criação do Estado de Rondônia, a instalação da universidade, a criação da União Brasileira de Escritores, da Academia de Letras, e, na década de 80, onde quase tudo isso foi implantado, né, também há outros fatos importantes para o desenvolvimento do sistema educacional e valorização da cultura e da literatura. Então, conforme enfatizam o Matias Mendes e Eunice Bueno, quando publicaram em 1984 a Síntese da Literatura de Rondônia, eles destacam que nem sempre os representantes da literatura de uma terra são aqueles que tenham obras publicadas, mas sim aqueles que buscaram, de alguma forma, retratar algum aspecto da região. E, dito isso, eu vou fazer um parêntese, né? Falei isso só para contextualizar, mas o que nós queremos discutir e mencionar hoje nessa palestra são as contribuições do escritor Paulo Cordeiro Saldanha, que é um profundo conhecedor da história, da memória, da cultura e da literatura de expressão amazônica para os estudos e a valorização da literatura rondoniense. Então, vale ressaltar que no estudo sobre a literatura rondoniense, desenvolvido no período de nosso doutoramento, nós não discutimos sobre os diferentes tipos de manifestações literárias que constituíram a literatura rondoniense. Não. Nós priorizamos a valorização e a verificação de substratos culturais que são atuantes na constituição da literatura rondoniense. E no estudo nós priorizamos a obra Esperança, 50 anos depois, do escritor Paulo Cordeiro Saldanha, e também a obra de Aruí, de autoria do escritor Antônio Cândido da Silva. Em minha concepção, né, essas obras elas vão integrar uma vertente bem tradicional da literatura de Rondônia, que é nomeada literatura regionalista. Então, o que posso falar da obra de Dr. Paulo Saldanha? Na maioria das obras do escritor Paulo Saldanha, o processo de colonização do estado de Rondônia
ele é evidenciado. E nessas obras nós verificamos que esse processo de colonização foi marcado por conflitos, pela exploração da riqueza da região, pela posse de terras, pela detenção de poder. Então, é nesse contexto que o escritor rondoniense Paulo Cordeiro Saldanha, ele escreve as suas obras. E hoje eu queria destacar só algumas obras, né? Ele tem 8 obras publicadas e mais algumas que estão aí no ponto para serem publicadas, mas eu gostaria de falar das obras que têm uma inter-relação com a história, com a memória e com a cultura rondoniense, com a cultura dessa Rondônia, né, dessa Amazônia rondoniense. Então, a primeira obra que eu gostaria de falar é sobre o Alferes e Coronel, um romance histórico. Depois, A Esperança, 50 anos depois, que foi o objeto de estudo da minha tese de doutoramento. Os Três Xerifes da Fronteira, que é uma obra muito interessante para quem quer estudar o processo de colonização desse espaço fronteiriço. O Presente do Grego, que é uma obra que ainda não foi lançada devido a essa pandemia, né, mas já está sendo comercializada, que conta a saga da imigração grega na Amazônia, e principalmente nesse espaço guaxaramirense. E 3 volumes de crônicas guaxaramirenses, com temáticas diferentes: a prosa que desemboca em saudade, a prosa que desemboca em humor e a prosa que desemboca em reconhecimento. Então, para quem quer conhecer a história desse espaço da fronteira Brasil-Bolívia, essas crônicas são valiosíssimas, né, porque reconstitui, a partir da memória, a história dos pioneiros, a história dos povos que compuseram esse espaço. Dr. Paulo Saldanha, até quando a obra não é histórica, ele traz algum aspecto, né, que remete à história, como esse O Oráculo da Candelária. É um romance espírita, nada tem a ver com a questão histórica, mas o nome remete, né? O Oráculo da Candelária. A gente pensa logo que é alguma coisa sobre o cemitério, o Hospital da Candelária. Então, Candelária, para nós, já é um nome que nos remete a algo histórico. Então, nessas obras, né, por enquanto mostrei essas, né, mas nessas obras, o autor ele vai abordar diversos aspectos da formação sociopolítica, histórica, geográfica, memorática e cultural do estado de Rondônia, ou da Amazônia rondoniense. Então, o romance Esperança que eu acho que é um romance que é muito interessante. Ele teve 2 publicações, né? A primeira edição em 2011, e depois que eu escrevi a minha tese, o romance já estava esgotado. O doutor Paulo, ele republicou, né, fez a segunda edição com 500 exemplares. Essa obra ela é ambientada em Rondônia. É uma obra que eu gostaria de dar um destaque, mas não irei falar muito sobre ela, né, porque já falei em outras ocasiões. O que eu quero falar mesmo é sobre o aspecto geral da obra de Dr. Paulo Saldanha. Eu não é cronograma para mim o meu horário, tá? Então, A Esperança, 50 anos depois, ele é um romance histórico. E, conforme o Dr. Paulo Saldanha, a ideia de publicar esse romance, de produzir, surgiu a partir da leitura de uma coletânea de textos do nosso saudoso historiador, professor Abinael Machado de Lima, cuja temática é sobre a importância dos seringais para a formação cultural da sociedade amazônica. É um conjunto de textos, né, que está publicado no Gente de Opinião, e que é muito interessante para quem quer conhecer essa formação cultural da sociedade amazônica,
nesse período da implantação dos seringais. Então, como eu disse para vocês, a minha tese de doutoramento foi sobre esperança e, como resultado, né, eu publiquei, pode passar, Alex, eu publiquei a tese, né, ela está sendo lançada agora, ainda neste mês, né, já foi publicada pela editora temática e vai ser lançada ainda este mês. Hoje eu irei apresentar na exposição de livros. Então, esta obra, ela vai falar sobre as vozes e marcas identitárias dos sujeitos amazônicos na produção literária de Porto Velho e Guajará-Mirim, tendo como base os estudos de Antônio Cândido e de Paulo Saldanha. Aí sim, vamos chegar às temáticas de Paulo Saldanha. O que é que Paulo Saldanha escreve, principalmente nessas 7 obras que eu mostrei para vocês? O Alferes o Coronel, Esperança, 50 anos depois, Os Três Xerifes da Fronteira, O Presente do Grego, não é presente de grego, tá, gente? É o presente do grego. Esse grego é o Caralambos Vassilax, um grego pioneiro no município de Guajará-Mirim. Então, a partir da trajetória e do legado de Jorge Vassilax, Dr. Paulo Saldanha, ele reconstitui a história da imigração grega no município de Guajará-Mirim e mostra a contribuição dos gregos, né? Nós temos ainda inúmeros descendentes desse imigrante grego no nosso município e de outras famílias gregas, como os Vassilax, né? que são descendentes do Caralambos Vassilax, mas nós temos os Hatsanax, os Suriadax, os Arouca, os Alexis e outras famílias gregas que vieram após a chegada de Caralambos, né? Então, Caralambos, é a partir de Caralambos que o Dr. Paulo Saldanha reconstitui essa história das migrações. Então, um aspecto histórico, né, e importante para a história, memória e cultura de Guajará, o Alex está só passando, tenha calma, Alex, que nós gostaríamos de apresentar é a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. É das temáticas que aparece nas obras de Saldanha. Depois, a exploração dos seringais amazônicos e o intenso fluxo migratório na região amazônica, tanto no período da construção da estrada de ferro, como no período da exploração dos seringais, ou no período de formação desse espaço, né, da constituição do município de Guajará-Mirim e da exploração de riquezas e de tudo o que acontecia nesse espaço. Depois, uma outra temática muito importante e que eu considero que talvez seja mais relevante na obra de Saldanha é a constituição sociocultural da população da fronteira Brasil-Bolívia. Nós moramos numa cidade gêmea, né, Guajará-Mirim, Rondônia, Brasil, e Guaiará-Mirim, Beni, Bolívia. Então, ele vai mostrar essa constituição sociocultural da população da fronteira, destacando esse aspecto da hibridização. Aí está escrito, é um erro ortográfico, tá? Faltou, mas vocês sabem que eu tenho problemas visuais. Os erros que aparecem aí, vocês acreditem aos meus olhos, né? A falta de luz nos meus olhos. Então, esse processo de hibridização cultural, ele é evidenciado. O Dr. Paulo Saldanha, ele vai destacar a origem dos povos que compuseram a Amazônia rondoniense, mencionando, dentre os outros povos, o europeu, o negro, o boliviano e o indígena, e eu não mencionei aí na intensa migração nordestina, que a base da constituição do nosso município é muito nordestina, né? Então, ele vem falar desse aspecto da hibridização, e eu considero que é importante não só para a história, memória e cultura, mas principalmente para a constituição da linguagem, né? Esse espaço multicultural e plurilinguístico, que vai ter grande impacto nas escolas e no contexto social. Outra questão, né? Eu não mencionei o povo nordestino, mas na obra de Saldanha ele vai destacar a saga dos migrantes nordestinos, que, diante da falta de oportunidade, de perspectiva no Nordeste,
migraram, né, se aventuraram para os seringais da Amazônia. Isso desde o início do século XIX. Então, a gente vê a presença do nordestino no primeiro ciclo da borracha, na construção da estrada de ferro, no segundo ciclo da borracha, no período da Segunda Guerra Mundial, e isso tudo aparece na obra de Saldanha. Os dramas vividos pela população autóctone também têm um destaque, e pelos migrantes, porque o contato com os moradores da fronteira boliviana causou um certo desenraizamento e o hibridismo cultural. Então, tudo isso é evidenciado. De forma bem sutil, a obra de Saldanha ela vai mencionar a questão da problemática vivenciada pelos soldados da borracha, que esses soldados da borracha eles foram enganados pela nação brasileira. Eu digo que foram enganados porque houve uma intensa propaganda em relação à Amazônia, né? Então, seria o governo brasileiro, ele fez muitas propagandas em relação à Amazônia e ele arregimentou os cerca de 50 mil homens como soldados da borracha, e realmente eles não eram soldados da borracha, eles foram abandonados aqui nos confins da Amazônia. Eles foram regimentados, receberam fardamento, mas quando chegaram aqui, eles foram entregues nos barrancos, para os coronéis de barranco, como as outras obras literárias registram. Então, esse sofrimento do homem nordestino que migrou para a Amazônia também é enfatizado. Ao apresentar a estrutura dos seringais, principalmente no romance Esperança, o autor ele vai trazer à tona as dimensões socioculturais que foram vivenciados aqui na Amazônia naquele momento histórico. E essa relação dos seringalistas e seringueiros, ela é mostrada a partir do olhar do colonizador. O romance ele não tem um compromisso com a realidade, né? Então, as cruezas da Amazônia, elas são apresentadas no romance de forma bem sutil. Outro aspecto interessante na obra de Saldanha é que os contextos históricos e também socioculturais que são apresentados, eles integram as experiências, as vivências do autor e as memórias, porque nós sabemos que Paulo Saldanha, um guajaramirense, ele vivenciou muitas experiências no eixo Mamoré-Guaporé, e depois em outros contextos amazônicos, porque ele é da terceira geração dos Saldanhas. Então, quando a gente estuda essa participação dos Saldanha aqui nesse contexto amazônico, nós vamos compreender as relações estabelecidas entre o escritor e a sociedade, porque desde o tio-avô, né, Coronel Saldanha, depois o Paulo Saldanha sobrinho, que é o pai do Dr. Paulo Cordeiro Saldanha, eles foram assim muito importantes nesse processo de colonização desse espaço. A eles é atribuído a implantação do serviço de navegação do Guaporé, quando os seringais entraram em decadência e as populações ribeirinhas ficaram sem transportes. A eles também é acreditada as primeiras escolas do município, as primeiras igrejas. Então, assim, eles têm uma importância muito grande nesse processo de formação do município. Então, todas essas vivências do escritor, elas vão contribuir para esse conhecimento que ele tem e para essa inter-relação da literatura que ele produz com a história regional. O narrador ele vai apresentar em suas obras com riqueza de detalhes os tipos sociais que participaram desse processo de ocupação da Amazônia.
Alguém está dizendo que é muito gratificante falar sobre Paulo Saldanha. Para mim é desafiador, porque é uma riqueza muito grande. A obra de Paulo Saldanha, ela tem inúmeras possibilidades, né? Então, vários aspectos que se pode abordar. E eu considero que quando ele faz esse detalhamento dos tipos sociais que participaram do processo de ocupação da Amazônia, é importante porque ele vai... a partir disso, a gente vai compreender os modos de vida, as relações sociais, né, que eram construídas entre os povos, né? Principalmente, ele vai retratar, por exemplo, na obra Esperança, a rotina dos seringueiros. Eu sempre penso, né, eu estudei os seringueiros desde o ano de 2000, e eu sempre penso que há muito ainda o que se estudar sobre essas questões dos seringueiros e seringais, sobre reservas extrativistas, é um assunto que não se esgota. Então, ele vai dizer que todos os dias os seringueiros se levantavam de madrugada, acendiam o fogo, colocavam o feijão na panela e saíam com a poronga na cabeça ainda na madrugada. Então, assim, isso vai fazer com que a gente viaje, né, nesse espaço dos seringais. A obra de Saldanha, ela tem, assim, uma plástica, né, como se fosse uma intersemiose, uma inter-relação das linguagens. A gente se imagina mesmo numa estrada de seringa. Até quem nunca frequentou e nunca viu um seringal, ele consegue imaginar o seringueiro numa estrada de seringa. Então, a partir dessa minuciosa descrição, Alex, pode passar, que eu não vou ler, tá? Esses slides vocês podem depois solicitar, que eu mandarei para vocês, não tem problema. Então, outro aspecto que eu acho muito interessante na produção de Saldanha não é só a questão da história, mas a questão da geografia amazônica. Ele faz uma descrição dos rios, ele descreve as localidades, e ele possibilita ao leitor essa viagem pela geografia amazônica e também pela história da constituição dos seringais e dos outros espaços, do tracejado da estrada de ferro, das localidades que surgiram ao longo da estrada, as intempéries que são enfrentadas pelos desbravadores. Então, assim, a questão dessa descrição geográfica é muito interessante. Os perigos, os desafios que os empreendedores, os seringalistas e principalmente os seringueiros enfrentavam nesses espaços. Então, ele vai descrevendo, em determinado trecho da obra Esperança, esse percurso de Porto Velho até Guajará-Mirim, começando ali das cachoeiras de Guajará-Mirim, das cachoeiras do Bananeira, dos espaços de Misericórdia, Periquitos, Arara, Macacos, Morrinhos, Pederneiras, Chocolatal, Três Irmãos, Pau Grande, Caldeirão do Diabo. Então, o Tombo, o Giral, o Santo Antônio, dentre outros. Então, a obra dele descreve espaços que nem existem mais, né, mas que povoaram a memória, né, e estão aí registrados para a posteridade. Um outro aspecto muito, muito importante e que merece também outros estudos é essa questão dos conflitos devido à falta de mulheres aqui na Amazônia, porque quando o governo ele motivou as migrações, vieram só os homens, né? Era um espaço onde aconteceram muitas atrocidades em relação à população indígena, que estavam ocupando as matas onde foram implantados os seringais, porque não havia mulheres. Os homens, numa idade jovem e com a ausência de mulheres. Então, isso é uma problemática muito grande e é relatada também nas obras de Saldanha e de outros historiadores, né? Então, a literatura, ela se alimenta de outros discursos. E mesmo sendo uma obra literária, né, é possível você trabalhar com essas questões da história. Já quase finalizando a minha fala, né, porque eu acho que a estrela aqui é o doutor Paulo Saldanha. Quantos minutos eu já falei, Ana? Eu estou preocupada.
15, né? Então, ainda tenho mais uns 5 minutinhos. Então, na obra de Saldanha, esses modos de vida, os saberes, a cosmovisão, também são expressos de forma bem intencional e poética, porque ao reconstituir a história dos seringais, do Vale do Guaporé, do Vale Mamoré, que são espaços nos quais o autor vivenciou, ele reconstitui, ele rememora, ele registra, de certa forma, a saga da família Saldanha, mas também que participou ativamente da história da Constituição, da história regional, mas também ele reconstitui a história de inúmeros imigrantes e migrantes, de inúmeras famílias que contribuíram para a ocupação desse espaço, né, e que contribuíram para o desenvolvimento dessa região. Então, já chegando nas minhas considerações finais, eu posso dizer, né, que a obra de Dr. Paulo Saldanha ela tem uma importância muito grande para a constituição da literatura de Rondônia, e a partir da forma como a história e a literatura estão configuradas na obra de Saldanha, eu posso dizer que elas permitem ao leitor a história da literatura como história, a leitura da história como literatura e a compreensão dos elementos culturais e identitários como resultado da leitura histórico-literária. Também eu posso dizer que a construção da estrada de ferro, os ciclos da borracha, como eu disse, não foi só um ciclo, né? Poderia falar em período. Hoje os historiadores e os autores, eles não estão falando em ciclos, porque ciclos dá aquela impressão que encerra, né? Eu coloco ciclos porque os livros nos quais eu pesquisei, eles mencionam ciclos, mas eu acho que esses períodos da borracha e os movimentos migratórios, que foram inúmeros, e que sempre esse movimento migratório sempre esteve relacionado com algum período econômico da Constituição do Estado de Rondônia e do processo de colonização da Amazônia, eles serviram de inspiração para a obra, não só da Esperança 50 anos depois, mas também para a produção das crônicas guajaramirenses, né? Mas principalmente da obra Esperança 50 anos depois, que é um romance histórico que vai representar metaforicamente o processo de colonização da Amazônia rondoniense. Uma outra consideração que eu gostaria de fazer é que a obra de Saldanha ela expressa um significado autoral singular, que ele é permeado por outros significados, que são construídos a partir da leitura de outros textos e contextos. Também eu percebi um constante diálogo da obra de Saldanha com a história, com a cultura, e isso é manifestado, isso é expresso, isso é representado principalmente por essa alusão que ele faz aos fatos históricos, às figuras históricas, às personalidades históricas e folclóricas que participaram da vida dessa região, principalmente do município de Guajará-Mirim e do eixo desse Vale Mamoré-Guaporé, né, que foi tão significativo para a constituição da nossa história. Então, algumas referências, né, e eu vou encerrar essa parte, né, da nossa palestra, e quero apresentar o Dr. Paulo Saldanha. Então, eu vou repassar a palavra a ele. Doutor Paulo, venha para cá, para perto de mim, vamos tirar essa mesinha, Naya, porque agora eu vou dividir esse momento com o doutor Paulo, e nesse momento, venha para cá, tá? Para essa mesa aqui, tirei, Naya.
Nesse momento eu não vou aparecer, só a minha voz vai aparecer. Pode vir para cá, o senhor agora é a nossa peça principal. Obrigado. Então, Tá bom. pode tirar o web, ele fica bem à vontade. Então, gente, é um prazer. Eu estou com o doutor Paulo aqui no meu escritório. Ele é uma presença muito constante na minha casa. Ele não é só o meu escritor preferido, ele é um amigo, é uma pessoa que eu conheço desde que eu era adolescente, mas o nosso vínculo de amizade, ele se fortaleceu durante esse período, né, em que eu passei a estudar a obra de Saldanha, né? Então, o doutor Paulo Saldanha está aqui, e antes de passar a fala para ele, eu gostaria de dizer que Paulo Saldanha é um escritor rondoniense. Ele nasceu em 1946, aqui mesmo no município de Guajará-Mirim, Rondônia. Ele é cronista, ele é romancista, e embora não tenha nenhuma obra de poesia publicada, ele também é um poeta. Ele é membro fundador da Academia Guajará-Mirense de Letras, e ele é membro efetivo da Academia de Letras de Rondônia, a ACLE. E ele se autodenomina um escritor regional. Enquanto muitos autores acham que ser um escritor regional é algo menor, o doutor Paulo é uma pessoa que tem um imenso amor por essa terra, tanto é que ele trabalhou em vários espaços brasileiros, como Mato Grosso e Belém, que eu poderia destacar, mas quando ele se aposentou, ele veio morar em Guajará-Mirim. Ele construiu aquele paraíso que é o Pacás Palafitas Lodge, um hotel de selva, né? Um hotel maravilhoso, e ele foi morar ali no Pacás. Então, doutor Paulo Cordeiro Saldanha, como eu já disse, ele pertence à terceira geração dos Saldanha. Ele é advogado e escritor, e após a aposentadoria no serviço público, ele se dedicou com mais afinco à literatura. A produção literária de Paulo Saldanha, na minha opinião, ela pode ser classificada numa vertente das manifestações rondonienses bem tradicionais, né, a regionalista. Em suas produções literárias, o autor destaca vários aspectos da Amazônia rondoniense, como os saberes, os traços linguísticos, os modos de vida, os elementos da fauna, da flora e outros. E ele também apresenta com riqueza de detalhes a história dos povos que participaram do processo de formação e ocupação do município de Guajará-Mirim e dos vales do rio Guamoré e Guaporé. Nesse sentido, a riqueza, as belezas naturais, os rios, os seringais, eles são descritos pelo autor de forma muito identificando, de certa forma, a identificação e as relações do autor com esses elementos socio-históricos, com as práticas culturais, com a paisagem amazônica, com os misticismos, contribuindo significativamente para a constituição da literatura de Rondônia. Então, eu gostaria que o doutor Paulo se identificasse, e depois eu quero falar mais uns 2 minutinhos sobre a obra dele, antes de iniciarmos a entrevista propriamente dita. Pode falar, doutor Paulo. Bem, bom dia a todos. Uma honra muito grande de participar deste evento. Quero agradecer à professora doutora Auxiliadora Santos, minha amiga, de quem sou fã do seu trabalho e reconheço as imensas virtudes que a tornam, para mim, exemplo e paradigma.
Quero dar os parabéns aos organizadores deste encontro, ao tempo em que digo que sou abençoado por viver este instante. Quero também registrar de pronto, se me permitirem, a necessidade de nós corrigirmos uma inverdade na história guajará-mirense. Diz respeito, essa história, ao termo Guajará sendo dado como cachoeira. Não existe nas obras de Wise e de Aurélio nenhuma referência dando conta de que Guajará é cachoeira. Guajará, nesses dicionários, está citada como uma árvore de tamanho enorme, mais de 30 metros. Eu fico, então, com os escritores Abinael Machado de Lima, cujas saudades são imensas dele, da escritora Ieda Bozakov, historiadora, e do historiador e escritor Juan Carlos Crespo Avarona. Guajará deriva do termo guaia, campo, e ara, que se traduz como duende anfíbio. Então, precisamos corrigir, e eu peço que os historiadores e a linguística aqui desenvolvida corrija esse grande engano. Guajará, guaia, campo, e ara, duende anfíbio. Então, Guajará quer dizer campos das sereias. Me coloco à disposição, agradecendo mais uma vez a chance que eu tenho de viver esse instante. Pois bem, que interessante, né? Então, o doutor Paulo, ele está falando, ele nos falou sobre um dos étmos, né? Que Guajará-Mirim, ele possui inúmeros étmos. Na obra da Ieda, do Jean Carlos e do Abinael, realmente, Guajará seria campos das sereias, das iaras e sereias. E a maioria das pessoas, né, a maioria dos guajará-mirenses, eles classificam Guajará como cachoeira pequena. É bom que nós temos aí o doutor Júlio César Barreto Rocha, que estuda filologia, né? E no jornal Gente de Opinião, o doutor Paulo escreve, né, um artigo falando sobre essa questão do significado do nome de Guajará-Mirim. Então, vamos deixar essa tarefa aí com o nosso filólogo, o doutor Júlio César Barreto, que poderá contribuir conosco em relação a esse étimo. Para falar da gênese da obra de Paulo Saldanha, é necessário mencionar de forma breve a saga dos Saldanha no Vale do Guaporé e do território federal de Rondônia, atualmente estado de Rondônia, como eu já disse, porque a história dessa família ela se confunde com a história regional. Contudo, na história regional ainda há uma grande lacuna em relação à importância do Coronel Saldanha. E a obra de Saldanha ela vem registrar essa significação, né, vem marcar essa significação e vem registrar essa importância da família Saldanha no processo de criação e desenvolvimento do Estado de Rondônia e no processo de constituição da literatura de Rondônia, porque nós temos o pai do Dr. Paulo Saldanha, né, uma obra interessantíssima, ele era um escritor também, tanto o tio-avô como o pai eram escritores, e agora a terceira geração de escritores. Então, doutor Paulo, dito isso, eu quero que o senhor nos diga, né, nós já dissemos quantas obras o senhor já publicou, né, já apresentamos as suas obras, e eu queria que o senhor nos dissesse como foi o seu ingresso nesse meio literário, e, consequentemente, nas academias, né? Na ACLER, que é a Academia Rondoniense de Letras, e na AGL, Academia Guajará-Mirense de Letras. Bem, eu
tive a sorte de minha mãe ser professora. Ela foi uma das 4 primeiras professoras preparadas por Dom Rei para que pessoas fossem alfabetizadas para poder ler a Bíblia. E minha mãe, junto com Antônia Quintão, sua comadre, Estela Madeira Casara, colega de colégio também, assim como Antônia Quintão, e a professora Paula Gomes, foram preparadas, as 4 primeiras foram preparadas por Dom Rei para se tornarem professoras no Guaporé. E ela me incentivava na leitura, mas de forma muito intensa. Bem, aí, com 11 anos, eu fiz uma crônica sobre a relação fronteiriça, mostrando como os alunos de um país e do outro se comportavam. E essa crônica passou por uma versão do padre Marcelo, em francês, e foi publicada na revista Lettres d'Amazonie. Mas, lamentavelmente, eu não fiquei com nenhum registro dessa crônica traduzida para o francês. Bem, mas depois eu fui levado a escrever sobre a parte de esporte, o Alto Madeira, que tinha uma seção como representante desse jornal aqui em Guajará, sob a liderança do Wilson Aiden Couto. Eu escrevia a parte de esporte e a hoje senhora Margot Elage escrevia a parte social. Naquele tempo nós éramos jovens e idealistas. Hoje eu já sou idoso, mas continuo idealista. Bem, depois eu me tornei profissional do Banco da Amazônia e escrevia para o jornal interno. Até que, sem outras missões, eu aposentei e comecei a escrever. Saiu o Alferes e o Coronel, e um detalhe importante, quando eu estava escrevendo a morte dele, detalhe que eu não participei, que eu não vi, mas, de repente, eu estava me debulhando em lágrimas, como se eu estivesse recordando uma cena que eu não vivi. Eu acho que qualquer escritor pode passar por essa situação. Depois veio o Oráculo da Candelária, com um teor espírita. Eu já homenageava ali a cultura grega com a personagem, né? Depois veio Esperança 50 anos depois, um livro que me deu uma satisfação enorme, uma alegria, e se traduziu também na tese de doutorado da professora doutora Auxiliadora, aqui presente, o que me deixou muito valorizado. Depois escrevi A Regenerada Comborça. Tem um detalhe engraçado, que no lançamento do Comborça, um amigo meu perguntou o que era Comborça. Aí eu falei, você vai ter que ler, cara, para descobrir o que é Comborça. Depois eu lancei o primeiro da série Prosa que Desemboca em Saudade. Eu sou daqueles que não tem medo de sentir saudades, eu sou um saudosista. Depois veio Três Xerifes da Fronteira, o segundo da linha Prosa que Desemboca em Humor, depois Prosa que Desemboca em Reconhecimento, e eu estou fazendo, professora Auxiliadora, a conclusão do Prosa que Desemboca em Verso. Eu me meti a fogueteiro e escrevi alguns poemas. Um deles é uma homenagem ao povo indígena do Pacas Novos, povo sofrido, violentado pela ganância humana. E, ultimamente, ainda não lancei, mas já está à disposição, o Presente do Grego, uma homenagem ao Caralambos Vasilakis, mas também a outros gregos que ajudaram a fundar
ontem a sociedade de hoje. Estão no prelo, então, o Prosa que desemboca em versos e Uma Flecha Atirada ao Infinito, que é uma experiência, uma vivência minha como executivo financeiro. São recordações, são vivências, algumas engraçadas, outras não, ou alguma lembrança que se traduziu em dor, mas eu trago a minha verdade mais verdadeira nesse depoimento sob o título Uma Flecha Atirada ao Infinito. Então, doutor Paulo Saldanha, foi para registrar a história familiar que o senhor escreveu, em 2008, o seu primeiro romance histórico, intitulado O Alferes e o Coronel, cujo enredo gira em torno da vida do patriarca da família Saldanha, Paulo Cordeiro da Cruz Saldanha, o Coronel Saldanha. Fale-nos sobre esta obra. Bem, eu pesquisei, eu vivi em Boa Vista, Roraima, numa missão que o Banco da Amazônia me concedeu, e lá eu conheci o lado militar dele, porque eu entrevistei um senhor, Mário Quadros, que era filho de um cabo subordinado ao então alferes, inclusive me contou detalhes da luta contra os ingleses que estavam invadindo o território brasileiro e foram impedidos pela raça, pelo denodo do militar. Mas eu gostaria de fazer um registro, não é por ser meu parente, não, mas os neo-historiadores se negam a reconhecer o valor histórico, cultural, de um abnegado pelas terras guaporenses, o Coronel Saldanha. Para se ter uma ideia, ele chegou em 1912 numa missão para implantar a Guaporé Robert Company, e implantou, e ela teve vida ativa até depois, quando foi vendida, transformada no Serviço de Navegação do Guaporé. Já tendo meu pai como chefe do tráfego e algumas vezes superintendente de serviço, quando faziam até barcos de ferro também, madeira e ferro, batelões e outras embarcações. Mas ao Coronel Saldanha coube diversa importância. A primeira escola, quem trouxe para Guajará-Mirim foi o meu parente, Coronel Saldanha. O professor foi Carlos Costa. Ele trouxe um professor formado em Manaus para lecionar em Guajará-Mirim. A primeira igreja, a Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, parece-me que quando ele construiu, ajudado por muitos munícipes da cidade, essa igreja ela foi construída em 1926. Dom Rei chegou em 1932. Coube a Dom Rei fazer a torre e implantar os sinos, de saudosa memória. Como me comovia ouvir os sinos, assim como me comovia o apito do trem. Eu tenho uma crônica sobre o apito do trem e o sino da igrejinha. O coronel ele ia para o Rio de Janeiro e ficava literalmente internado num hospital, Moncorvo Filho, e lá ele recolhia ensinamentos práticos para fazer pequenas incisões e para fazer algumas receitas médicas. Naquela época, a malária graçava e tirava muitas vidas. E eu me lembro que, pesquisando, eu descobri o nome dos remédios que ele trazia, entre outros remédios que ele trazia da cidade do Rio de Janeiro, atebrina e paludã. No campo político, ele liderou o movimento para a criação do território federal do Guaporé, porém com sede em Guajará-Mirim, que era mato-grossense. Todos lembram disso. Em 1937, esse encaminhamento desse documento foi ao
chegou ao presidente Getúlio Vargas. Em 43, o território foi criado, mas eu acho acertado com sede em Porto Velho, porque o então capitão Aloysio Ferreira era ligado ao PTB, e o coronel Saldanha era da UDN, ferrenho defensor da democracia udenista. E ele saía à noite com o Caíta, cujos descendentes estão aqui em Guajará-Mirim. Ele era um garoto com um farol, distribuindo nas casas onde ele sabia que tinha doentes, atebrina e paludã. Na Bolívia, ele debelou uma doença, levando hoje chama quiboa, mas na época era criolina, e curou uma população que vinha morrendo gente. Esse fato, e mais somado ao uso do poder político que ele tinha, ele também debelava essas questões alfandegárias, porque ele defendia a ideia de que o rio Mamoré não separa o Brasil da Bolívia, mas, ao contrário, nos une no rumo do progresso e do desenvolvimento. Ele valorizava muito os irmãos bolivianos. Isso, ele foi candidato, perdeu. Há quem diga que houve... aliás, há quem diga não. O autor confessou para o meu pai que ele ganhou, o coronel ganhou a eleição para o Aloysio Ferreira, mas que houve uma fraude lá em Porto Velho. No meu livro, eu cito, inclusive, o nome do fraudador, que foi réu confesso, mas já estava prescrita a pena. Então, eu tenho um orgulho muito grande. Só lamento que esse valor todo do coronel Saldanha não seja reconhecido pelos neo-historiadores. A Binael valorizava, principalmente o professor Binael e o Francisco Matias. Muito bem. Então, doutor Paulo Saldanha, eu quero saber, nós temos ainda uns 10 minutos, né, Naia? Depois nós temos as questões, então vamos ser pontuais nesses 10 minutos. Eu quero saber, na sua opinião, qual é a relação entre os movimentos migratórios e as vozes e marcas socioculturais dos sujeitos amazônicos? Bem, eu penso que é evidente que toda a migração traz em seu bojo o desejo de mudanças, o ímpeto por transformações. Eu vivi no Mato Grosso, eu vivi em Roraima, sou rondoniense, vivi em Belém, e isso ficou bastante nítido para mim. Há situações em que a migração deseja impor a cultura da região de origem sobre a população nativa. Quem não se lembra, para nós, nativos, lote, terreno, na BR virou data. Influência da migração sulista, paranaense, gaúcha, catarinense, principalmente. E temos a influência da música, da dança, temos os gaúchos aí a trazer, em função das saudades que sentem dos Pampas, os CTGs que eles implantaram, e que eu acho isso magnífico, né? Na literatura regional, o Parceleiro, por exemplo, de Ariquemes, ele, quando escreve, ele se remete para a região de origem, seja sulista ou nordestino, ou do centro-oeste. Hoje nós temos representantes dessas culturas todas nordestinas, do centro-oeste, sulistas, do sudeste, estão ajudando a formação de Rondônia. Enfim, o progresso, eles vêm ávidos pelo progresso, em função das dificuldades que vivenciam lá, falta de espaço, né? O que levou o governo federal, dos governos militares, a enxergar o futuro. E quando trouxeram
força para o INCRA, para o IBRA, depois INCRA, e implantaram no Mato Grosso, onde eu vivia nessa época, as novas cidades, os novos núcleos, que se transformaram já em municípios. Caso de Sinop, no Mato Grosso, São Lucas do Rio Verde, Juína, enfim, outros. E aqui, os 50 municípios que nasceram depois. Eu fico feliz de ver que companheiros meus, como a Sandra Castiel, a Binael Machado, saudoso, Ieda Osakov, Lúcio Albuquerque, Dom Geraldo, que nos legou também escritos, Antônio Cândido, entre outros, Matias Mendes, que trata, embora eles tratem de temas universais, mas eu vejo a intensa carga literária que traduz o regionalismo de todos eles citados. Eu quero crer que devemos aplaudir a presença do nordestino, do matogrossense. Nós não podemos esquecer do matogrossense de Vila Bela, que desceu os rios de Rolim de Moura, Pedras Negras, Costa Marques, Surpresa, Corte dos Índios, na formação do nosso município. Nós não podemos esquecer do boliviano, né? Muitas famílias foram constituídas, porque com a Guerra do Chaco, muitas mulheres ficaram viúvas, e ante a falta de mulheres, muitas famílias foram formadas com a união de nordestinos, principalmente, com mulheres bolivianas. Então, nós devemos a esses povos, depois aos gregos, aos libaneses, aos indianos, que permaneceram aqui preparando na sociedade de ayer, de ontem, o que aquela sociedade que nos legaram com tantos benefícios. Eu sou um escritor nativo, mas eu jamais deixarei, e outros também, de falar sobre a estrada de ferro, a produção da borracha, da castanha, a coleta, a secagem da castanha, da ipecacuanha, que era uma raiz medicinal. E nós, então, tivemos como base, inclusive, uma maldade que era praticável, mas não havia consciência ecológica, que hoje está bem latente, mas a venda do couro animal. Sucuris foram abatidas, muitas onças, jacarés, e, graças a Deus, essa ganância foi extirpada. E a minha obra, Esperança, está aí detalhando a formação da Estrada de Ferro. Por exemplo, nas minhas pesquisas, eu descobri que os americanos demoraram 4 anos para construírem 90 quilômetros, ou seja, adiante de Jaci, dessa ferrovia. Eles estavam aprendendo a vencer a Amazônia. E 3 anos depois chegaram em Guajará-Mirim, fazendo 200 e poucos quilômetros mais. Doutor Paulo, eu sei que o tempo ele nos trai, né? A gente pensa que falta muito tempo e tem vontade de falar, mas nós vamos encerrar de uma forma bem breve com esse último questionamento que lhe faço. Quais são os seus conselhos ou orientações às pessoas que desejam ingressar no cenário literário? Bem, todos nós nascemos com talentos, uns para matemática, para música, para o teatro, outros para a literatura. Eu acho que quem quer ingressar precisa ler muito. Joaquim de Macedo, Machado de Assis, Paulo Coelho, Mika Waltari, um finlandês, ele me influenciou bastante. Eu li Victor Hugo, por exemplo, Castro Alves, de quem eu sou fã também, Machado de Assis, eu já citei, mas tem outros, Coelho Neto, Jorge Amado, quem não gosta do Jorge Amado, né? Enfim, ler.
é imperioso. Mas um Garcia Marques, Hemingway, Mika Waltari, esse aí, para mim, praticamente eu senti o cheiro da personagem fritando um peixe no Egito Antigo, tão bem descrito por esse Mika Waltari. Mas eu elevo hinos aos regionais, como Matias Mendes, Leide Pontes, Dúcio Mendes, Antônio Cândido, a Samuel Castiel, a Sandra Castiel, a Ieda Bozakov. E é bom que a gente observe o estilo, a forma e a criatividade de cada autor. Pois bem, então, aqui nós encerramos, né, esta nossa palestra, com esta nossa entrevista, com o nosso querido escritor Paulo Saldanha, e vamos ver se nós podemos ficar os dois aqui juntinhos, doutor Paulo. Vem para perto de mim. Eu estou sem óculos, eu não estou conseguindo ler as mensagens. Mas depois a gente lê. Venha para pertinho de mim, pode vir. Edson não tem ciúme do senhor, não. Tá bom. E nem Dona Verina de mim. Então, aqui nós encerramos esse momento, a nossa participação no evento, e nos colocamos à disposição para perguntas, né? Foi uma honra falar para vocês, de um modo meio atrapalhado aqui, né? Lidando com esses equipamentos que não funcionaram, e tivemos que fazer essa adaptação, né? Mas agradecemos a todos que tiveram paciência de nos ouvir, e estamos aqui para algum questionamento. Bom dia. Pedimos, pelo adiantar da hora, que os possíveis questionamentos sejam enviados via e-mail para a professora ou para o próprio escritor. E após essa grande contribuição da professora auxiliadora, a qual, juntamente com o escritor Paulo Saldanha, promoveram uma riquíssima mesa redonda, retomando através da literatura do autor aspectos pertinentes ao que têm a história, memória e cultura, daremos início ao ciclo de palestras na qual os ouvintes poderão escolher dentre as salas a temática ou a área conforme a sua preferência ou a sua identificação com os temas. Muito obrigado. Gostaríamos, em nome da comissão e da coordenação do evento, agradecer a riquíssima contribuição dos dois. Foi uma mesa redonda brilhante. Bem, não tendo perguntas, né? Então, obrigada e tchau. Obrigada por nos ouvirem. Muito obrigado. Obrigada, professora auxiliadora. Obrigada, Paulo Saldanha, nosso querido escritor. Muito obrigada pela presença de vocês. Nós estamos enriquecidos com essa manhã tão maravilhosa com a literatura. Muito obrigada pela presença de vocês. E muito obrigado a Naya, que coordenou aqui do nosso lado. Gratidão, Rosinha, gratidão, Eunária, por estar conosco, gratidão a Júlio Rocha, a Aya Ribeiro e a todos que nos prestigiaram com suas presenças. Ficamos felizes com a presença de vocês. Um abraço, bom dia. Ai, que bom. Oi, só uma sugestão, o professor Júlio César está dando uma sugestão maravilhosa de promovermos uma mesa redonda com mais tempo com o escritor Paulo Saldanha, que seja um evento só com ele, vai ser muito interessante para nós. Que bom. É verdade, professora Conceição. Daria um curso para nós, né? Bem necessário mesmo. Para os nossos alunos, quem ainda não compreendeu, nós podemos entrar agora em uma das 4 salas de comunicações, tá bom? Vocês podem escolher, conforme a programação, uma sala para entrar, tá bom? Ao mesmo tempo, também podem assistir, ao mesmo tempo não, se tiver alguma
comunicação que lhes interessar na outra sala, vocês podem sair e tentar entrar na outra sala, tá bom? Mas nós teremos 4 salas diferentes ao mesmo tempo. Então, deem uma olhadinha na programação que vocês já têm e escolham a sala que mais lhes agradar, conforme as temáticas que serão